A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Rayane. Eu sou o presbítero Marcos e hoje nós vamos falar sobre o tema liberdade. A liberdade que nós temos de servir a Jesus e o que Jesus ensina um pouco da palavra dele sobre esse tema nas nossas vidas, amém? Não se esqueça de dar seu like e de compartilhar, de se inscrever no canal também. E curte aí, tá? E desde já agradeço já a participação de vocês. Vamos dar início lendo a palavra de Deus que se encontra em João 8:36. João 8:36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Legal. Galera, essa passagem, Jesus, ele estava falando ali com alguns homens da sinagoga, que seria a igreja judaica, falando com alguns homens fariseus, homens muito entendidos. Os fariseus também eram judeus, como Paulo era, e eram homens muito entendidos da lei de Moisés. E eles estavam exatamente falando com Jesus, debatendo ali com Jesus, e Jesus conhecia a lei de Moisés e também conhecia o coração daqueles homens que estavam falando com ele. E ali Jesus começou a colocar algumas situações com ele. E Jesus falou para ele: se vocês verdadeiramente conhecessem quem vos fala, verdadeiramente vocês seriam livres. E é exatamente essa questão da liberdade. Os homens colocaram para ele: nós somos filhos de Abraão. Como nós poderíamos ser livres? Dizendo que eles sempre foram livres. E Jesus disse: não. A liberdade não está no fato do homem ser livre por não estar preso, mas sim livre na sua consciência. E é isso que a gente gostaria de falar um pouco com vocês hoje. Tem um vídeo muito legal na Facebook, na internet, que mostra um homem assim, que ele pega um pássaro e ele joga, né, o pássaro assim pra ele voar, né? Só que o pássaro volta e ele vai de novo, joga e o pássaro volta. Isso é a liberdade em Cristo, é você ter essa opção de você voar, de você fazer o que você quer, assim, como diz aquela palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu entendo que eu tenho essa liberdade, mas certas coisas não me convêm. Então eu prefiro, ao invés de voar, eu prefiro estar ali, nas mãos de Deus, ali sendo cuidada por Ele, seguindo o que eu sei que é o que é bom pra minha vida, porque Ele sendo Pai, Ele não vai falar, né, faça uma coisa que vai ser ruim pra mim. Então a liberdade em Cristo é essa, é você saber que você pode tudo, mas que Deus tem o melhor pra sua vida. Nessa questão que a Rai colocou, nós temos um exemplo ali no livro de Êxodo, que cita uma situação do empregado hebreu, que após um período de escravidão, 6 anos, no 7º ano, ele tem o direito, ele tem a possibilidade de ser liberto. Mas por amor ao seu Senhor, se ele aceitar, é dada a opção para ele de ser liberto ou continuar na servição ao seu Senhor. E se ele aceitar ser servo, ele é levado diante de testemunhas, e era furado a sua orelha, ele carregaria essa marca. E ele passaria a servir o seu Senhor agora por amor. Então, como a Rai deu esse exemplo, é como se fosse o pássaro, que ele poderia estar livre ou alçando voos, mas ele sabe que dentro da permissão do seu Senhor, ele estaria sendo guardado, seguro, amado, cuidado, zelado por aquele homem que era seu Senhor como escravo, talvez, mas sempre teve zelo, cuidado. Mas agora ele era livre pela lei. Porém, agora ele era livre pela lei, porém era escravo por amor. E por amor ele estava aí diante dele, diante do seu Senhor. É o que a palavra do Senhor diz, nós trazendo agora para o Novo Testamento. Paulo, ele se apresentava também como servo do Senhor, como escravo do Senhor. E o interessante disso, nós colocarmos, a gente estava até comentando um pouco, que não somente Paulo, mas também Tiago, Pedro, os apóstolos, eles colocavam que eles eram escravos, né? Escravos de Cristo. E a gente fala, mas como assim escravos? Por que escravos? Mas agora a gente entende que a lei, ela coloca a seguinte situação: se essa pessoa, ela era escrava e eu paguei o preço por ela, ela passou a ser minha escrava.
Só que com Cristo, ele diz que a partir do momento que você veio para ele não colocou sobre nós um jugo de escravatura. Ele nos deu um espírito de liberdade. E aí é onde nós entendemos que João 3,16, nós compreendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que por amor à minha vida, por amor à sua vida, ele entregou o próprio Filho. E nós entendemos então que ele cumprimenta, que ele não veio julgar o mundo. Ele veio para que o mundo tivesse salvação. E aí a gente vai entendendo, vai compreendendo que liberdade nós temos. Porque era para nós estarmos escravos. Porque Pedro, na sua epístola, ele diz que quem fica sujeito quem perde, fica sujeito ao ganhador. Então você fica escravo daquele que você contraiu a dívida. E quem peca está sujeito ao pecado. E Efésios diz a palavra de Deus que ele nos redimiu de nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado. E ele não deu essa condição. É ser escravo, você não tem liberdade. Não, então, quem você colocou? Nós éramos esse pássaro. Nós estávamos presos. E ele pagou o preço por nós. E poderia ter ficado, sabe, aprisionado. Mas não, ele teve a opção de nos prender, falar, agora vocês vão continuar como escravo. Não, voa. E nos deu o direito de voar. Mas por amor, ele quer que a gente volte e entenda que ser livre é você ter direito de ir, mas se você optar por ficar, você vai ser cuidado e zelado pelo amor de Cristo. Vai ser bem-vindo, né, de volta. Então, que você seja livre em Cristo Jesus e procure entender o que Jesus tem para você. Porque ser livre não é você estar numa igreja. Ser livre é você ser liberto em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que possa estar dentro de uma igreja e ainda está aprisionado. Porque ainda não conhece o verdadeiro amor de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Até a Amém. próxima.